Olá, você está assistindo o canal do ex-TJ Direto ao Ponto. O canal que é voltado para pessoas que gostam do assunto religião, Bíblia, Deus e assim por diante. Ou talvez pessoas que tenham experiência parecida à minha. Eu que fui membro da religião das Testemunhas de Jeová desde criança e aí deixei a religião recentemente. Aqui nesse canal eu falo bastante sobre os ensinos das Testemunhas de Jeová, meu ponto de vista, sobre esses ensinamentos que são divulgados de maneira pública pelos membros dessa religião. Eu quero que você saiba que não é meu objetivo menosprezar o direito das pessoas de terem seus próprios conceitos, suas próprias crenças. Mas, como eu disse, como isso faz parte da minha experiência de vida, eu decidi falar desses assuntos porque eu considero importante. O assunto que eu escolhi para esse vídeo é o assunto pastor. Quem é o pastor dos cristãos? Vou te explicar aqui porque os meus conceitos mudaram a respeito do assunto, porque eu abandonei algumas ideias ensinadas pela Torre de Vigia, a entidade que dirige as Testemunhas de Jeová, quando ela fala sobre pastor nas publicações. Eu começo te dizendo o seguinte: você sabe que a religião das Testemunhas de Jeová acredita em Jesus Cristo como um meio de salvação para a humanidade, por meio de quem as pessoas buscam a Deus, certo? E as escrituras gregas comparam Jesus Cristo com um pastor. Agora, uma característica diferenciada dessa religião é o apego que eles têm ao tetragrama, que eles pronunciam Jeová. E isso também está inserido aqui no contexto de pastor. Como você está vendo nas imagens que seguem aí, eu cresci ouvindo essas expressões aí. Jeová é o nosso pastor. Essa expressão aparece também num cântico aí, que eu cantei muito nas reuniões no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. A imagem seguinte, que você está vendo agora, é uma explicação que a Torre de Vigia faz sobre 1 de Pedro 2,25, onde ela fala que o pastor ali é Jeová. Embora nesse trecho aqui das Escrituras a gente não encontra nem o tetragrama e nem a palavra Kyrios lá no grego. O que eu vou te mostrar aqui é que essa ideia de o Deus YHWH, ou Jeová, que seja, ser chamado de pastor dos cristãos, representa uma contradição dentro do conjunto de ensinos do cristianismo. E o que começou a abrir meus olhos para esse fato aí foi justamente esse versículo de 1 de Pedro 2,25 mencionado aí que eu te mostrei, quando comecei a analisar de perto esse contexto. Eu quero te mostrar aqui que na própria tradução do Novo Mundo já aparecia um problema em torno desse assunto pastor desde a década de 80, mas eu acho que pouca gente percebeu. Vou te mostrar o que acontece quando a gente compara a versão de língua portuguesa com a versão de língua inglesa da Bíblia RBI 8, aquela de capa preta. É 1 de Pedro 2,25, e você vê aí onde menciona a palavra pastor, e aí tinham referências que levava para o Salmo e para Isaías, onde falava de Jeová. Mas o que acontecia na Bíblia inglesa? Dá uma olhada aí e veja que as referências já eram outras. Era João, Hebreus e 1 de Pedro. Essas passagens que, respectivamente, falam do bom pastor, do grande pastor e do pastor principal, que é tudo Jesus Cristo. Então, por quase 30 anos, até o corpo governante lançar uma revisão em 2013 a 2015, quando uma testemunha de Jeová de língua portuguesa, você aqui no Brasil, lia esse trecho aqui de 1 de Pedro e consultava as referências, ficava achando que o pastor ali é Jeová. Mas aí a testemunha de Jeová de língua inglesa, alguém nos Estados Unidos, por exemplo, consultava as referências na Bíblia dele e ficava achando que o pastor é Jesus Cristo. Então vocês recebiam coisas diferentes. Vocês que achavam que estavam recebendo a mesma coisa da parte da Torre de Vigia. E o problema não era só aí, também nas publicações, como você vê na imagem seguinte, como a Torre de Vigia durante anos causou confusão em torno desse assunto, quando ela ficou alternando o mesmo título para duas pessoas diferentes. Uma hora dizia que Jesus Cristo é o grande pastor, depois dizia que o grande pastor é Jeová, aí em outra sentinela, em outro ano, dizia de novo que Jesus Cristo é o grande pastor. E às vezes só tentava diferenciar os dois colocando aí um G maiúsculo, na palavra grande quando ia falar de Jeová. Mas não é assim que as escrituras trabalham. Ali só é um título só e está se referindo a uma pessoa só. E é isso que eu vou te mostrar aqui, que Jesus, e somente ele, é o pastor dos cristãos. Vamos analisar de perto essa passagem de 1 de Pedro 2,25. Você vê aí que a partir do versículo 21, Pedro está falando de Jesus Cristo, certo? Cristo sofreu por vocês. E no versículo 24, ele mesmo levou os nossos pecados no seu próprio corpo, no madeiro. E aqui Pedro está falando nessa carta com os cristãos gentios. E no versículo 25, ele fala que aqueles cristãos agora voltaram para o pastor. Eu te digo que a expressão mais correta aqui deveria ser se voltaram.
para o pastor, no sentido de conversão, se virar para um lado. Esse verbo aqui aparece muito no livro de Atos, quando fala que os gentios estavam se voltando, se convertendo para o Senhor. Essa passagem aqui não te faz lembrar de João capítulo 10? Então vamos conferir essa passagem também? Você está vendo aí como Jesus Cristo vivia dizendo que ele era o pastor. E o detalhe para o versículo 15 é onde ele fala: dou a minha vida pelas ovelhas. Então o pastor ia morrer pelas ovelhas. Quem morre? Jeová ou Jesus? Você sabe a resposta, né? Outro detalhe importante é o famoso versículo 16. Porque Jesus Cristo fala que as ovelhas iam ter um só pastor. Um só. Eu estou fazendo uma análise bem rápida aqui dessas passagens, porque não tem como o assunto ser mais simples do que isso, você concorda? E essa expressão aí, um só pastor, aparece lá também numa passagem de Ezequiel. Eu já considerei essa passagem aqui num dos meus vídeos no meu canal, mas sob uma outra ótica. E você entende que Deus, YHWH, estava prometendo para a nação de Israel a vinda do Messias? E aí ele disse que o Messias seria rei e seria pastor da nação de Israel. E a expressão aí no livro de Ezequiel, um só pastor. Vamos pular para Mateus capítulo 2 agora? Por volta do nascimento de Jesus Cristo, quando Herodes e alguns líderes ali da nação de Israel queriam saber onde o Messias ia nascer, eles consultaram as escrituras hebraicas. Aí acharam uma passagem de um profeta, muito provavelmente Miqueias, onde o Deus de Israel dizia assim: de Belém sairá um governante que pastoreará o meu povo Israel. Você está entendendo? Ele disse que o Messias ia ser pastor no lugar dele. Então, o que ocorreria seria uma substituição de pastores, não uma adição. Jesus iria pastorear a nação de Israel, né? Aqueles que aceitassem a ele, conforme ele mesmo disse, que tinha sido enviado primeiro à casa de Israel, mas depois os gentios também iam ser adicionados ao grupo. E esse é o teor aqui das escrituras gregas, do cristianismo. Não é assim que a gente aprende? Que Deus, o Pai, colocou tudo na mão do Filho, Jesus, colocou ele no comando. Ele é o caminho para que as pessoas agradem a Deus? Pois é, Jesus é quem pastoreia. Eu coloquei aí na imagem seguinte todas as passagens das escrituras gregas que aplicam a palavra pastor a uma pessoa específica. E você vai ver que essa pessoa é sempre Jesus Cristo, sem exceção. Se você quiser fazer essa comparação aí com calma depois. Às vezes, as escrituras gregas, ao invés de mostrar a palavra pastor, apresenta a palavra pastorear. Também em referência a Jesus Cristo, a atividade que ele realiza. E olha que eu nem considerei com você aqui outras passagens das escrituras gregas que apresentam uma ideia similar a essa. Você já viu no livro de Mateus a seguinte expressão: vocês têm um só líder, o Cristo. Pois é, essa ideia de líder, pastor, aí é tudo igual. Porque o pastor liderava as ovelhas, né? Assim, ele guiava as ovelhas a um certo lugar. Agora eu vou começar a te mostrar porque é que eu disse lá no começo do meu vídeo que chamar o Deus YHWH de pastor dos cristãos representa uma contradição no meio disso tudo. Ora, você sabe que as Testemunhas de Jeová vivem enfatizando que Deus o Pai e Jesus Cristo são duas pessoas diferentes. Mas aí ela vem com essas conversas aí que você está vendo nas publicações, dizendo que Jeová e Jesus são nossos dois pastores. Mas a gente não viu aí em João 10,16 que é um só pastor? Então Jesus Cristo falou que é um só pastor e a Torre de Dia fala que é dois pastores. E aí na parte de baixo, né, ela admite que Jesus Cristo é o pastor principal, um título que é dado para ele nas Escrituras. Ora, se os cristãos têm dois pastores e Jesus é o principal, então ele está acima de Jeová? Você está entendendo as contradições? E não só isso. Ela não só disse que os cristãos têm dois pastores, como também disse aí numa apostila, estudada no meio de semana, que eles têm que ouvir duas vozes, a voz de Jeová e a voz de Jesus. Mas espera aí, nesse relato aí de João 10, Jesus Cristo falou que as ovelhas escutavam a voz dele, porque se fosse outra, era a voz de estranho. Pois é, a Torre de Vigia está fazendo de Jeová o estranho aí nessa história. Por que ocorrem esse tipo de contradições aqui nas publicações das Testemunhas de Jeová, ao meu ver? Você não precisa concordar com nada do que eu vou falar agora, mas eu decidi criar vídeos para dar minha opinião. Eu acredito que isso aqui é resultado daquele problema central da religião das Testemunhas de Jeová,
que é atada ao tetragrama, que não pertence ao cristianismo. Essa é a minha opinião. E aí, por causa que essa religião recebeu esse nome de Testemunhas de Jeová, que eu já falei aqui, elas ficaram indevidamente atadas às escrituras hebraicas. E aí eu vou dar um exemplo para você do que eu estou querendo dizer aqui. A Torre de Vigia cria um artigo de A Sentinela com o título mais ou menos assim: Obedeça ao nosso pastor Jeová. Estou dando um exemplo aqui. Não é que tem um artigo que foi criado exatamente com esse título. Aí nesse artigo ela vai citar ali o exemplo de Davi, por exemplo. Davi que dizia lá no Salmo: Jeová é o meu pastor. Esse tipo de enfoque aí, ele é errado para os cristãos. Por quê? Se você se entende como cristão, quero que você entenda que você e Davi têm pouco a ver. Se você pode achar alguma similaridade, é o fato daquelas pessoas antes de Jesus Cristo terem fé em Deus. Mas você sabe que Davi, a forma de adorar a Deus, o Deus YHWH, é diferente da sua forma de adorar. Porque adorar a Deus para ele envolvia defender aquela arca, aquela caixa sagrada, certo? Meter a espada na barriga de um monte de gente que roubava aquela caixa, certo? Significava também obedecer às escrituras hebraicas, jogar pedra na cabeça de adúlteros e assim vai. Mas você sabe que depois Deus mudou os métodos, certo? Porque quando chegou Jesus Cristo no cristianismo, ele começou a mudar a conversa em vários sentidos. E aí, se Davi vivesse lá no primeiro século, ele, para agradar a Deus, ele teria que ser um cristão, seguir os ensinamentos de Cristo. E aí ele não ia mais defender aquela arca sagrada, não ia defender o templo, que Jesus disse que ia desaparecer. Davi também não ia mais tirar a vida das pessoas, certo? E ao invés de tacar pedra na cabeça dos adultos, ele teria que perdoar. E Davi também não ia mais falar Jeová é o meu pastor. Ele ia falar Jesus é o meu pastor. Porque é isso que as escrituras gregas estão ensinando. Entendeu agora? Dei um exemplo aqui para você. E aqui eu vou chegando no final desse breve vídeo. E eu termino dizendo o seguinte: se você não concordou com nada do que eu disse aqui, eu te digo o seguinte: tá tudo certo. Jesus Cristo redimiu eu e você do mesmo jeito. Muito obrigado e até a próxima.